E agora, vamos então para a nossa excepcional questão de número 6. Para que a gente possa chegar na questão de número 6, eu quero, antes de mais nada, apenas comentar com você esse negócio das cordas. Você sabe que as ondas em cordas, elas têm a tal da frequência do primeiro harmônico. É o que a gente acabou de ver na questão. Na realidade, o que eu quero mostrar a você, antes de ir para a questão 6, é como é que essas coisas funcionam. A primeira coisa importante é você lembrar que entre o nó e o nó, nós temos lambda sobre 2. Por quê? Vamos lá. Eu vou desenhar para você, exatamente agora, a onda estacionária. Quando nós desenhamos uma onda estacionária, gente, o que é que acontece? Nós temos um nó e um nó. Então você sabe que tudo isso aqui, ó, tudo isso aqui, daqui para cá, é um comprimento de onda, não é verdade? Ela subiu e desceu. Então, de nó para nó, eu só tenho meio comprimento de onda. Então lembre, entre dois nós, eu tenho meio comprimento de onda, porque o comprimento de onda inteiro é esse aqui, ó. Chum. Então, se você tem nó para nó, meio comprimento de onda. Então, ó, aí o que é que a gente vai fazer agora? Nó para nó. Eu tenho meio comprimento de onda. Então, esse meio comprimento de onda é igual ao L, ó, que é o comprimento da corda. Então, eu vou dizer que L é igual a quê? Lambda sobre 2. Vamos isolar o lambda? Lambda é 2L, passando 2 para o outro lado. Mas você sabe o quê? Aquela fórmula famosíssima. Velocidade é comprimento de onda vezes frequência. Quando eu substituir aqui, ó, comprimento de onda vezes frequência, sabendo que o comprimento de onda é 2L, quando eu substituir aqui, ó, lambda por 2L, eu encontro que a frequência é V sobre 2L. Lembra que essa fórmula apareceu agora há pouco? A frequência do modo fundamental. Eu vou voltar para comprovar que é verdade, ela apareceu mesmo, ó. Onde é que ela está? Vamos voltar aqui comigo, ó. Está aqui ela. V sobre 2L. Então essa é a frequência do primeiro harmônico, que é exatamente quando você tem um par vizinho nó-nó. Ok? Está mostrado para você essa equação. E é óbvio que você pode ter outras frequências. Se você agora fazer com que a corda vibre no segundo harmônico, o que é isso? 2 pares de nó. Nó, nó, nó. Então, se aqui é lambda sobre 2, me respondam. Eu tenho 2 lambda sobre 2, igual a L, que é o comprimento da corda. Então, vai ficar o quê? 2 lambda sobre 2 igual a L. Vamos isolar o lambda? Esse 2 passa multiplicando, esse 2 passa dividindo. 2L sobre 2. Não corte os dois, que eu quero lhe mostrar uma coisa. Se você substitui 2L sobre 2 mais uma vez na equação da velocidade, ó, V igual a lambda vezes F. V igual a 2L sobre 2. Vamos isolar o F. F é 2V sobre 2L. Olha o detalhe, ó. Aqui, gente, tinha 1V sobre 2L. Primeiro harmônico. E agora apareceu um 2. Então agora é o quê? Segundo harmônico. A corda já está vibrando no múltiplo. E você pode ir para o terceiro harmônico. Como é que seria o terceiro? Seguindo a mesma regra, ó. Nó, 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 nó. Lambda sobre 2. Lambda sobre 2. E lambda sobre 2. Então fica como? 3 lambda sobre 2 igual a L. Vamos isolar a lambda. 2 passa multiplicando, 3 passa dividindo. Então fica 2L sobre 3. Jogou novamente na equação da velocidade. V igual a lambda vezes F. Quem é lambda? Substituindo, ó, 2L sobre 3. Então F, 3 vezes. Opa! Múltiplo de novo, só que agora é 3. Por isso que é terceiro o quê? Harmônico. Então a conclusão final. Para um harmônico de ordem qualquer, o comprimento de onda diminui, porque ele é dividido por N. Lógico, se o comprimento de onda diminui, já sabemos que a frequência aumenta. Só que ela aumenta com um múltiplo de V sobre 2L. Então, por isso que essa aqui é chamada de fundamental. Todas as outras multiplicam ela. A primeira é fundamental, as outras vão aumentar. Está aí a justificativa do que a gente chama de frequência de harmônicos. Quando está vendo um acorde lá no violão, são vários harmônicos que interferem, dando o efeito restante final, que são as notas. Ok? Então agora, nós já temos condições de, apresentando a justificativa daquela expressão da frequência, fazer a nossa excepcional questão 6. Eu quero dizer a você
que a rede salesiana está muito preocupada em que você entenda realmente esse assunto, e para isso, o que é que a gente vai fazer? Na nossa feira de ciências, nós vamos reproduzir essa experiência ao vivo. É uma experiência incrível, maravilhosa, que mostra que existe mesmo essas frequências. Porque às vezes a gente só vê o tocar do violão, mas às vezes a gente consegue comprovar a física envolvida. Essa questão 6 é uma questão extraordinária, uma questão que eu preparei com exclusividade para você, para que a gente possa trabalhar isso numa feira de ciências e mostrar a aplicação entre a teoria que é dada em sala de aula e a física do dia a dia. Então vamos comigo essa excepcional questão. Questão 6. A figura mostra uma montagem onde um oscilador gera uma onda estacionária que se forma em um fio, correspondente ao terceiro harmônico. Lembre que nós já discutimos isso agora há pouco, antes da questão. A massa de um pedaço de 100 metros desse fio é 20 gramas. Sabendo que o comprimento da corda usada na montagem é 1 metro e a massa do corpo suspenso é 128 gramas, e considerando ainda a famosíssima aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado, atenda às solicitações seguintes. Esse é o desenho, que na realidade é uma montagem experimental que vai ser feita na nossa feira de ciências, para você que possa ver ao vivo e comprovar esse fenômeno ondulatório incrível relacionado às ondas. Aí está o comprimento de 1 metro, você deve estar lembrando porque é que é terceiro harmônico. Ó. Nonó, nonó, nonó. Que harmônico é esse? Terceiro. Lembra da explicação agora há pouco? E o comprimento da corda é 1 metro. E lá está o corpo pendurado de massa quanto? 128 gramas. Muito bem. E aí é o arranjo experimental que eu estou sugerindo a vocês, alunos. Nós vamos fazer esse trabalho fantástico, nós vamos montar isso aqui com essa equipe fantástica do laboratório aqui de Salesiano, nós vamos fazer essa experiência e você vai entender o efeito dessa experiência. Daqui a pouco eu quero comentar novamente esse desenho, tá? Por que que a corda está esticada e de repente formou barrigas? O que é isso? Como é que pode? Pois é isso que eu vou explicar na sequência. Gente, então vamos começar? Letra A, qual é a velocidade de propagação da onda na corda? Fórmula de Taylor, lembra? B, qual o comprimento de onda na corda? Qual a frequência do oscilador? E aí surgem duas perguntas incríveis. Se trocarmos a massa de 128 gramas por uma outra massa, de modo que a corda passe a vibrar agora, não mais no terceiro, mas sim no primeiro. Primeiro harmônico, terceiro harmônico, 1, 2, 3. 3 barrigas, vamos chamar harmônico de barriga, fica mais fácil. 3 harmônico, terceiro harmônico, 3 barrigas. Primeiro harmônico, 1 barriga. Ele quer saber qual é o valor de M. E finalmente a E faz a grande pergunta que vai ser o experimento que vamos fazer. Para qualquer valor de M, sempre ocorrerão ondas estacionárias? Ou, em resumo, sempre haverá os harmônicos, as barrigas? Então vamos lá comigo. Vamos começar. Para que eu possa fazer a letra A, é muito simples. Primeiramente, vamos calcular a densidade linear da corda. Qual é a densidade linear? Massa pelo comprimento. A massa está em grama. Não pode. Foi o que eu fiz. Já transformei para quilo. Gente, por que 10 a menos 3? Olha como é fácil. 1 quilograma tem o quê? 10 a terceira gramas. E se eu faço o inverso? 1 grama tem o quê? 10 a menos 3. Então, gente, é por isso que ficou menos 3. Quando eu vou fazer a operação inversa, o expoente fica negativo. Então, se eu faço isso, ó, 20 gramas fica 20 vezes 10 a menos 3. E o comprimento é 100 metros. Então, vamos fazer, ó, a massa, 20 vezes 10 a menos 3 dividido por 100. Mas o que é 100, gente? 10 ao quadrado, né? Ou eu posso fazer o seguinte, ó, eu vou dividir 20 por 100. Quanto é que dá 20 por 100? 0,2 vezes 10 a menos 3. Passando aí para a notação científica, já vimos bem isso no capítulo 2. Se você aumenta aqui, ó, você diminui aqui. Fica 2 vezes 10 a menos 4 quilogramas por metro. Calculei a densidade linear, quilograma por metro. Vamos calcular agora o quê? A tração. Como é que a gente calcula a tração? Tração é o quê? É o próprio peso, né? A corda está em repouso, então peso é igual a tração. Tração é massa vezes gravidade. 128 gramas, pelo mesmo motivo, 128 vezes 10 a menos 3 quilos, já explicado anteriormente, é só multiplicar por 10 a menos 3. E a gravidade é 10. Então, se eu pego peso, lembrando, lá no primeiro ano, massa vezes gravidade, 128 vezes 10 a menos 3 vezes 10, 128 vezes 10 a menos 2. Então vamos lá. Já tenho a densidade linear e já tenho a tração. Lembra do Taylor? O que é que o Taylor me diz? Velocidade. Raiz da tração pela densidade linear. Então aqui, ó, tração já calculada pelo peso, densidade linear já calculada. O que é que eu faço aqui, gente? Ó, eu vou dividir quem por quem? 128 por 2.
128 por 2 dá quanto? 64. E aí, ó, 64 vezes 10 ao quadrado. Carlão, por que ficou 10 ao quadrado? Gente, esse menos 4, quando sobe, ele sobe mais 4, né? Encontra o menos 2, fica o positivo. Então, se você... 64 vezes 10 ao quadrado, ó, lembre, raiz de 64, 8. Raiz de 10 ao quadrado, 2 dividido 2, fica 10. 8 vezes 10, qual é a velocidade da onda na corda? 80 metros por segundo. Quando você tem a tração e a densidade linear, lembre de Taylor, é assim que calcula a velocidade. A letra B pede o quê? Comprimento de onda. Bem fácil, lembre. O comprimento de onda, olha para mim, 2 barrigas. De novo, comprimento de onda, 2 barrigas. Então o que é que você tem aqui, ó? 1 metro é tudo, né? Aí o que é que eu fiz, ó? 1 metro. Aí olha só o que é que eu fiz. Dividi em 3 partes, ó. 1, 2, 3. Se eu pegar 1 e dividir por 3, dá 1/3, 1/3 e 1/3. Aí o comprimento de onda, né? 2 barrigas? Vige, Carlos, diga de novo, me emocionei. Carlos, não estou emocionado com essa questão. Ah, Maria, como é que a gente faz? De novo, ó. 1 metro. Foi o que eu fiz. Dividi por 1, 2, 3. Ficou 1/3, 1/3 e 1/3. Aí o que é o comprimento de onda? 2 barrigas. Então qual é o comprimento de onda? 2/3. Deixa eu lhe dar uma dica. Não divida. Deixa assim, 2/3. Ok? Achei o comprimento de onda. C. Carlos, frequência é fácil demais. Velocidade é comprimento de onda vezes frequência. Parabéns. Qual é a velocidade? 80. Qual é o comprimento de onda? 2/3. Aí o que foi que eu fiz? Ó, 3 multiplica 80 e o 2 divide. Então fica 80 vezes 3 sobre 2. Que dá quanto? 120 Hz. Detalhe importante. Vou perguntar a você. Olha para mim a câmera. Essa frequência é fundamental? Não. Terceiro harmônico. Lembra como é que a corda está vibrando? Vige, Carlão, quer dizer que a frequência do terceiro é... Se eu quisesse a do primeiro, divida por 3, daria 40. Mas não foi isso que a questão me perguntou. A questão quer saber qual é a frequência que está sendo observada no terceiro harmônico. 120 Hz. E uma coisa importante, né? Quem está emitindo essa frequência é o oscilador, lembra? Então essa frequência é constante, que gera nesta corda específica, submetida àquela tração, uma frequência de 120 Hz. Ok? Muito bem. E aí, ó, vem a fantástica letra D. A pergunta é simples. Se eu não quiser que essa corda vibre mais no terceiro harmônico e quiser que ela vibre no primeiro, você já sabe que a frequência não muda, porque é o oscilador que está mantendo constante a frequência. A fórmula geral é qual? Que a gente viu agora há pouco. NV sobre 2L. Porque N é o número do harmônico. Então, o que é que eu quero nessa questão? Eu quero que você saia de um N igual a 3 e venha para um N igual a 1. Não é? Ela não está no terceiro harmônico? Você não quer vir para o primeiro? Mas, galera, isso aqui está multiplicando. Se isso está multiplicando, ó, se isso está multiplicando, vamos mostrar aqui, ó. Você quer que o N venha de 3 para 1? E como isso aqui tem que ser constante, porque isso não muda, nem isso muda. Então, ó, de novo, qual é a frequência? 120, não muda. Qual é o L? 1 metro. Então você fica que 120 é igual a quanto? NV sobre 2 vezes 1. Quando você faz essa continha aqui, ó, N vezes V dá quanto? 240. Então compreenda. Para que você diminua o N, de modo que isso aqui fique constante, se você diminuir o N de 3 para 1, você dividiu por 3. Você já sabe que coisas inversamente, se o N divide 3, a velocidade vai multiplicar por 3. Então, ó, olha o que eu digo. Se N for dividido por 3, a velocidade deve o quê? Triplicar. Mas me diga uma coisa. E se a velocidade triplicar, ela tem a ver com atração? Tem. Ei, lá naquelas aulas do nosso capítulo 1, né? Fantástico essas nossas gravações. Você lembra que a gente chegou a comentar a proporcionalidade com a raiz? A velocidade é a raiz quadrada da tração. Se a velocidade triplicar, a tração precisa ficar 9 vezes maior. Ah, Carlos, não entendi não. De novo, a velocidade é a raiz quadrada da tração. Então, para a velocidade triplicar, a tração tem que aumentar 9 vezes. Por quê? Ela está dentro de uma raiz, gente. Raiz de 9, 3. Então, olha o que é que eu digo aqui, ó. Se N for dividido por 3, já sabemos que o V triplica, porque é inversamente. Se você diminuir isso, tem que aumentar para garantir 240. Pois são inversamente proporcionais. Mas V é diretamente proporcional à raiz quadrada. Está aqui, gente. Eu vou colocar aqui para você, ó. V
é a raiz quadrada da tração pela densidade linear. Então, se você quiser que isso aqui aumente 3 vezes, você já sabe que a raiz, isso aqui precisa ser multiplicado por 9, porque a raiz de 9 dá 3. Então, a tração tem que ser aumentada 9 vezes. Ora, a tração é o peso, gente. Então, o peso aumenta 9 vezes. Consequentemente, a massa 9 vezes, já que a gravidade é constante. Então, qual é a resposta? Se eu quiser que eu saia do terceiro para o primeiro harmônico, o n diminuir, a terça parte, saindo de 3 para 1, a velocidade tem que aumentar 3 vezes. E para a velocidade aumentar 3 vezes, ela tem que mexer com a raiz quadrada da tração. A tração aumenta 9 vezes. E aí ele traz consigo a massa 9 vezes. Então, como a massa era 128, se você pegar 9 vezes 128, você terá uma massa de quanto? 1.152. Entenda, a massa precisa ir para 1.152 gramas para que a corda, ao invés de vibrar com 3 barrigas, passe a vibrar só com uma. Ok? E, finalmente, a nossa letra E. Para qualquer valor de M, sempre ocorrerão ondas estacionárias? Não. Pelo mesmo motivo. Existem alguns valores. Como é que a gente comprova isso? Apenas alguns valores de M, pois somente quando o peso do corpo suspenso permitir valores de velocidade de modo que N vezes V seja 240. De um modo mais simples, gente. Se o V passar dividindo, esse N só pode assumir valores que sejam o quê? 1, 2, 3, 4, 5. Então, só existem alguns valores de velocidade e, consequentemente, alguns valores de massa. E aí, gente, para que eu tenha esse valor, por exemplo, se N for 1, eu já sei que minha velocidade é 240. Por quê? Ó, se eu substituir isso aqui por 240, vamos lá? 240 por 240, 1. Se eu substituir a velocidade por 120, 240 por 120, 2. Se eu substituir por 80, 240 por 80, 3. E aí se vai. Então, não é qualquer valor da massa que faça com que forme barrigas. Existem alguns valores específicos. Então, acredita. Lembra daquela experiência lá no começo? É isso que eu queria mostrar para você agora. Eu vou voltar, gente, porque se faz necessário mostrar isso devido à importância. Então, o experimento inicial, que é exatamente esse experimento que nós vamos ver aqui na nossa feira de ciências, ele vai mostrar o que aqui para você? Vamos lá. Voltando para ele. Pronto. Essa atividade experimental. Gente, isso é simplesmente emocionante. Lembra que a massa aqui, ela era 128, depois eu aumentei para 1.152? Gente, se a massa não for relativa àquelas velocidades, a corda simplesmente não vibra. Então, entenda. Vai existir massas que você coloca aqui que a corda simplesmente não forma barrigas. Mas vai existir algumas massas que vão sendo colocadas como se fosse mágica. As barrigas se formam. Como é o nome desse fenômeno em que há uma vibração máxima? Parabéns! Ressonância. Ok? Então, questão belíssima. Aguardo você na nossa parte 3. E aí, gente, sufoquem, que questão aquela questão 6, né? Questão difícil. Pois é, gente. O que vai fazer o diferencial para você conseguir sua aprovação em medicina, cursos de grande expressão, é você se doar um pouco mais, tá? Então, a nossa 7ª questão entra agora na parte dos tubos. Vem comigo. A pressão no ouvido interno de uma pessoa, no início de uma viagem, subindo uma montanha, é igual a 1,010 vezes 10 a quinta newtons por metro quadrado. Muito próximo à pressão atmosférica, não é verdade? Admita que essa pressão não varie durante a viagem e que a pressão atmosférica no topo da montanha já seja menor. Você já aprendeu, lá no ano passado, que à medida que a altitude, à medida que você vai subindo, o ar se torna mais rarefeito. E aí a pressão atmosférica diminui. Então ela sai do valor 1,01 vezes 10 a quinta e vem para o valor 0,998 vezes 10 a quinta. Considera o tímpano como uma membrana circular com área 5 vezes 10 a menos 5 metros quadrados e o canal auditivo como um tubo cilíndrico de 2,5 centímetros de comprimento, aberto em uma extremidade e fechado na outra, pelo tímpano. Em relação ao instante da chegada dessa pessoa ao topo da montanha, quando ainda não foi alcançado novo equilíbrio entre a pressão interna no ouvido e a pressão externa, calcule a força resultante em cada tímpano e a frequência fundamental do som no interior do canal auditivo, considerando a velocidade do som no interior do canal auditivo igual a 340 metros por segundo. Vamos com calma. Antes que a gente pense em cálculo, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Existe algum incômodo no seu ouvido quando você vai para um lugar mais alto ou mesmo quando mergulha? Pois é.
a diferença de pressão origina uma força nessa membrana hipersensível que você tem, chamada tímpano. Essa pequena vibração no tímpano é que capta os sons do ambiente. E qualquer alteração na pressão já dá um efeito resultante, causando até dores de cabeça em algumas pessoas. É a física em ação. Então vamos lá comigo. Como é que a gente vai calcular a força resultante? Você precisa lembrar de uma expressão, gente, que veio lá do primeiro ano. Você deve lembrar o seguinte, ó, que a força resultante é o produto da diferença de pressão pela área. Você aprendeu isso lá em hidrostática, né? A força resultante é pressão vezes a área. Então, o que é que você vai fazer? Ó, a diferença de pressão é 1,01 vezes 10 à quinta, menos 0,998 vezes 10 à quinta. Multiplicado pela área, que é 5 vezes 10 a menos 5. Essa diferença, tenha muito cuidado. Ela dá 0,012 vezes 10 à quinta. Quando você subtrair isso com isso, gente, cuidado para não esquecer zero, dá 0,012 vezes 10 à quinta. E 5 vezes 10 a menos 5. Você corta 10 a 5 com 10 a menos 5, e aí fica 0,06 newtons. É uma força muito pequena, mas já causa desconforto. É muito sensível o nosso tímpano. Agora deixa eu comentar uma coisa. Às vezes o aluno esquece de fórmula e, na realidade, você nem precisava lembrar lá de primeiro ano de nada, não. Você tem que lembrar o seguinte, gente, ó, quando eu multiplicar aqui, ó, acompanhe comigo, se você pegar Newton por metro quadrado e multiplicar por metro quadrado, aí você corta. Então, como ele quer força, se você pegar Newton por metro quadrado e multiplicar por metro quadrado, corta metro quadrado e dá força Newton. Então, lembre, às vezes numa fórmula, você pode até não saber o que é a fórmula, mas Newton por metro quadrado, multiplicou por metro quadrado, cortou, deu Newton, que é a força, ok? E a nossa letra B, nossa, um desenho incrível, apareceu no Enem esse desenho, desse jeitinho aí, o nosso ouvidinho é, na realidade, gente, um tubo sonoro. O nosso ouvido é igualzinho a uma flauta, acredite. Os sons que nós captamos no canal auditivo é como se fosse uma flauta, O instrumento musical flauta, ele foi concebido a partir da ideia do canal auditivo. Interessante, né? Então, nós temos aqui, ó, o 2,5 centímetro, é a distância que vai dessa parte externa até o tímpano lá dentro. E aí eu boto o desenho esquemático, tubo fechado. Toda vida que ele está fechado, você tem um nó. E aqui você tem um ventre. Só para lembrar, né, gente? A gente viu que em cordas, nó com nó é lambda sobre 2. Esse aqui desenho, se a cinegrafista puder só focalizar nesse desenho de baixo, por favor, esse desenho de baixo, para que eu possa explicar algumas coisas. Ó, vamos começar aqui. Ok? Vamos lá. Lambda sobre 2 é a distância de nó para nó. Cordas. Também estamos vendo que ventre para ventre é lambda sobre 2. E o que nos interessa nessa questão é nó para ventre, que é exatamente essa parte aqui que eu vou grifar agora, tá, gente? Ó, nó para ventre. Então, gente, o que me interessa é lambda sobre 4. Aqui, ó. Isso aqui, gente, é lambda sobre 4. Nunca esqueça. Fechado é nó, aberto é ventre. Ventre para nó, lambda sobre 4. Então, vamos matar a questão. Por quê? Porque lambda sobre 4 será igual exatamente a 2,5, que é o comprimento, né? Então, você faz que lambda sobre 4 é igual ao comprimento. Então, lambda é igual a 4L, ó. Passa o 4 para o outro lado. Se o comprimento do canal aditivo é 2,5, 4 vezes 2,5 dá 10 centímetros, que corresponde a quanto? 0,1 metros. Então, lembre, quando nós estamos no estado fundamental, você sempre pega os vizinhos, nó ventre, não esqueça, fundamental, nó ventre, lambda sobre 4. E aí, o que é que vai acontecer agora? Se você tem o comprimento de onda, você já sabe a velocidade, gente, a fórmula famosíssima, 340 a velocidade, comprimento de onda 0,1. Passou dividindo, bota um zero em cima, 3.400 Hz. E aí eu pergunto a você, 3.400 Hz você consegue escutar? Consegue. Por quê? Porque nós ficamos entre 20 e 20 mil. 3.400 está aqui. Então, o nosso ouvido consegue sim captar um som de 3.400 Hz. Belíssima questão, não é verdade? Ótimo. E eu queria retomar com você, agora, um resumo teórico dos tubos. Esse é o nosso ouvido,
o pavilhão auditivo, o canal auditivo, que nas suas aulas de biologia você sabe que existem 3 fases do ouvido, alguns ossos bem famosos, martelo e o estribo. Acompanhe isso aí nas suas aulas de biologia, lembre da prova que é ciências da natureza, tá? E o canal auditivo já discutimos. E os tubos? O que é que a gente vai precisar saber dos tubos? Você sabe que entre o ventre e o nó é lambda sobre 4. E isso acontece em que tubo? Tubo fechado. Vamos então à nossa questão de número 8. O que acontece na questão 8? É uma questão maravilhosa que diz o seguinte: a intensidade de uma onda sonora em watts por metro quadrado é uma grandeza objetiva, que pode ser medida com instrumentos acústicos, sem fazer uso da audição humana. O ouvido humano, entretanto, recebe a informação sonora de forma subjetiva, dependendo das condições auditivas de cada pessoa. Fato já estabelecido é que, fora de certo intervalo de frequência, o ouvido não é capaz de registrar a sensação sonora. E mesmo dentro desse intervalo, é necessário um valor mínimo de intensidade da onda para acionar os processos fisiológicos responsáveis pela audição. Face à natureza do processo auditivo humano, usa-se uma grandeza mais apropriada para descrever a sensação auditiva. Essa grandeza é conhecida como nível de intensidade do som, chamada decibel. A figura abaixo mostra a faixa de audibilidade média do ouvido humano, relacionando ao nível de intensidade do som com a frequência do som. Este gráfico é simplesmente inacreditável. Interpretação pura. Eu quero destacar algumas coisas interessantes. Limiar da dor. Observe, se nós ficarmos submetidos a 120 decibéis, nós já estamos no limite máximo. Esse limiar da dor pode causar até problemas de surdez permanente. Nós temos aqui, gente, o limiar da audição. Agora, esse limiar da audição ele é muito interessante. Observe que o limiar da audição tem algumas frequências que você consegue escutar melhor. Então, por exemplo, frequências de 1000 até em torno aqui de 8000, você consegue escutar sons muito próximos de zero, ou até mesmo menos de zero. Isso é representativo, evidentemente. Ou seja, existem frequências em que você consegue captar o mínimo de som. Tem umas frequências privilegiadas em relação às outras. Inclusive, se você já tem depois de 40 anos, você já percebe que você já não está escutando mais alguns sons que algum jovem escuta, porque a nossa faixa de frequências ela também diminui com a idade. Ok? Então vamos lá. Suponha que você assessore o prefeito de sua cidade para questões ambientais. Que faixa de frequências você recomenda que ele utilize para dar avisos sonoros que sejam ouvidos pela maior parte da população? E a letra B, a relação entre a intensidade sonora em watts por metro quadrado e o nível de intensidade em decibéis é uma escala logarítmica. Meu Deus, logaritmo. Calma. Dada por 10 vezes log de I sobre 0. Onde 0 é a intensidade de referência, na verdade, 10 a menos 12. Qual a intensidade de um som em watts por metro quadrado no lugar onde o seu nível de intensidade é 60 decibéis? Então vamos começar a responder a questão. Essa letra A é simplesmente brilhante. Ele quer que você assessore o prefeito do seu município, você trabalha lá na secretaria, lá ligada a esse setor, e você observa, gente, que quanto menor os decibéis, melhor a faixa de frequência. Então, se você observar o gráfico com muita atenção, você percebe, gente, que uma frequência começando em 200 e indo até um pouquinho depois de 10.000, eu escolhi representativamente 15.000, não é? Você observa que essa parte aqui é uma parte em que as pessoas vão conseguir escutar, porque mesmo com nível de intensidade baixo, a pessoa consegue escutar. Então, olha que interessante. Consegue-se escutar sons com menores níveis de intensidade, menores que 20 decibéis. E, portanto, deve ser a faixa recomendada. Então, veja, eu tenho que escolher uma faixa de frequência que o mínimo de intensidade de som as pessoas consigam escutar. Uma pessoa que está longe do carro de som, né, que basicamente é assim que funciona, ela consiga escutar. Então, você escolhe aí uma faixa entre 200 e aproximadamente 15.000. E a nossa letra B tem que voltar um pouquinho para logaritmo. Aí você vai lembrar lá do seu primeiro ano, aquelas aulas fantásticas de logaritmo. Para que a gente possa fazer a letra B, ele quer saber qual é a intensidade quando isso aqui for 60, tá? Jogou na fórmula. Vamos fazer isso agora bem devagarinho para relembrar o logaritmo? Vamos lá. 60 decibéis, joga aqui, 60.
Ok? 10 vezes log de I sobre 0. Vamos substituir. Beta, 60. E 0, 10 a quanto? Menos 12. Então vai ficar o quê? Ó? 60 sobre 10 é igual a log de I sobre 10 a menos 12. 60 sobre 10 dá quanto? 6. 6 igual ao log de I sobre 10 a menos 12. Ajeitando isso aqui, ó, só trocando de lado, log de I sobre 10 a menos 12 é igual a 6. Então isso vai ficar o quê? Que I sobre 10 a menos 12 vai ser igual a quê? Lembra do logaritmo que é decimal? Essa base aqui, ó, eleva a 6. Então I sobre 10 a menos 12 dá 10 elevado a 6. Passando agora 10 a menos 12 para o outro lado, 6 com menos 12, você vai ter 10 a menos 6. Essa é a intensidade do som. Ok? Fantástico? E a nossa próxima questão traz uma questão maravilhosa sobre tubos sonoros. Ela diz o seguinte: com o objetivo de determinar a frequência de uma nota musical emitida por um tenor, um estudante monta um equipamento constituído basicamente por um tubo vertical, um alto-falante e um cronômetro. O tubo, contendo água, possui a extremidade superior aberta, onde será posicionado o alto-falante para reproduzir a nota do tenor. Na sua parte inferior, um furo permite que a água saia a uma vazão constante. Inicialmente, o nível da água está no seu máximo, e à medida que a água escoa, se verifica que a primeira ressonância ocorre quando o nível da água desce 20 centímetros, conforme figura abaixo. E as perguntas: qual é o comprimento da onda emitida pelo tenor? E quais são os níveis de água relativos à segunda e terceira ressonância? O tubo sonoro fechado, você tem que lembrar, como a gente já viu no canal auditivo, ele tem um ventre aqui, ó, né? Vamos só voltar aqui, conectar aqui a nossa caneta. Cadê? Onde é que nós estamos? Voltando. Tchan. Voltando. Ahá! Temos aqui o que, gente? Um ventre e aqui o que? Um nó. Não é isso? Então, nós só voltando aqui a outra parte para mostrar o primeiro harmônico. Na realidade, o primeiro harmônico, ó. Ventre. Vamos lá de novo, voltando a canetinha. Ventre, nó. Ventre, nó. Ainda lembra o que é, ó? Tá aqui comigo? Lambda sobre 4. Então, o que é que você vai fazer? L é lambda sobre 4. Isola o lambda. 4L. Jogou na fórmula da velocidade. 4L aqui, ó. Achou F. Então, a frequência relativo ao primeiro ventre nó, V sobre 4L. Agora vamos ao próximo. Segundo, né? Não, preste atenção, ó. Por que não? Aqui é o que, gente? Aqui é ventre. Aqui é o que? Nó. Aqui é o que? Ventre. E aqui é o que? Nó. Me diga aí quantos pares ventre e nó você tem. Ó, preste atenção. Aqui é um N, tá? Aqui é um N. N. Deixa eu apagar aqui, ó. Aqui é um N. Então vamos só voltar. De novo, ó. Ventre, nó, ventre, nó. Então você tem ventre, nó, ventre, nó, ventre, nó. Qual é o grande segredo? Quando você tem um ventre, nó, é primeiro harmônico. Mas você não pode ter dois, só pode ter três, ó. Ventre, nó, ventre, nó, ventre, nó. Por isso que agora a gente tem o terceiro harmônico. Não existe harmônico par, hein, no tubo fechado. Então fazendo a mesma coisa, ó. 3 lambda sobre 4. Lambda sobre 4, lambda sobre 4, lambda sobre 4. 3 lambda sobre 4 igual a L. Isolando o lambda, 4L sobre 3. Jogou na fórmula da velocidade. V igual a lambda vezes F. Quem é lambda? 4L sobre 3. Passo 3 multiplicando, 4 dividindo. Olha a nossa frequência. 3V sobre 4L. Então nós temos a primeiro harmônico. Depois, olha o 3 aqui, ó. Terceiro harmônico. Então, se só tem harmônico ímpar, você está suspeitando que esse aqui, ó, tchan, quinto harmônico. Então, você teria que ter agora o quê? Ventre nó 5 vezes. Esse desenho não está certo, mas 5 vezes, quinto harmônico. Então, você teria 5 lambda sobre 4. Quando você faz novamente as contas, você chega a isso aqui, ó, 5V sobre 4L. Aí, o que é que acontece? O lambda é 4L sobre N. E a frequência é NV sobre 4L. Ou seja, o que interessa é você perceber esse padrão para harmônico ímpar. Será que a gente consegue fazer o desenho correto aqui? Vamos ver se a gente consegue fazer? Vamos lá, ó. Você tem ventre, aqui tem o quê?
nó, né? Como é que seria o quinto aqui, ó? Ele desce, depois vai subir, depois vem para cá. Ixi, Carlão, que desenho show. Ó, vem para cá. Esse aqui seria o quinto, não é verdade? Ó, vamos lá comigo, ó. Ventre nó 1, ventre nó 2, ventre nó 3, ventre nó 4 e ventre nó 5. Entendeu porque é o quinto harmônico? Ó? Ventre nó, ventre nó, ventre nó, ventre nó, ventre nó. Dá 5 realmente, ok? Então agora, ó, nós temos condições de fazer a questão. Por quê? Ele disse que a primeira ressonância corresponde a exatamente o primeiro harmônico. Então você já sabe que é lambda sobre 4. Por que é lambda sobre 4? Vamos voltar. Onde é que a gente consegue mostrar a lambda sobre 4 aqui, ó? Aqui, ó, lambda sobre 4, que é o primeiro modo de vibrar, ventre, nó. Não é isso? Então, lambda sobre 4. Então, quando você vai para lá, ó, vamos voltar, como é que fica? Lambda sobre 4 igual a 20 centímetros. Então, se você faz que lambda sobre 4 igual a 20, passa o 4 multiplicando, você conclui que a primeira ressonância, ou seja, o comprimento de onda emitido pelo tenor, é 80 centímetros. Esse é o comprimento de onda. Aí, esse comprimento de onda eu preciso para quê? Ele quer os níveis de água relativos à segunda e à terceira. Então, quando você analisa a próxima ressonância, lembra que tem a primeira? Cadê a primeira? Vamos voltar. Vamos mostrar a primeira ressonância. Onde é que ela está? Primeira ressonância está... Tchum! Tá aí o desenho. Ó. Primeira ressonância, que pega o quê? Ó? Ventre, o quê? Nó. Primeira ressonância, ventre, nó. Então, vamos agora fazer a segunda e a terceira, que vai ser exatamente o quê? Ó? Essa aqui já vai ser a segunda, ó. Essa não é a primeira. A segunda, que na realidade nós já sabemos que é a terceira. Segundo modo, terceiro harmônico. E o terceiro modo, que seria qual harmônico? Quinto harmônico. Ok? Então, vamos responder agora a letra B, já que a gente tem o comprimento de onda. Os níveis de água relativos à segunda e terceira ressonância, que vai ser o quê? Segunda ressonância, mais uma vez, tubo fechado. Será o terceiro o quê? Harmônico. Então você tem, ó, ventre nó 0,2. Ventre, ventre, o dobro, ó. Por quê, ó? Agora acompanhe comigo, ó. Ventre nó, tá vendo 0,2? Nó ventre 0,2 e ventre nó 0,2. Então aqui dá o dobro, 0,4. Então, a segunda ressonância ocorre quando o nível da água descer para 0,6. Você tem 0,2, que é a primeira, aí vai formar uma barriga inteira agora 0,6. Qual será a próxima? Será que você concorda que será aqui? Vamos ver então a terceira ressonância? Aê! Show! Terceira ressonância. 0,2, 0,4, 0,4. Por quê? 5 pares. Vamos ver se dá 5. Ventre nó. Nó. Aliás, vamos voltar aqui, né? Na realidade aqui é exatamente isso. Ventre, voltando. Aí aqui, nó. Aí aqui, ventre. De novo, ó. Ventre, depois nó, depois ventre. Novamente ventre e depois nó. Então, 5 vezes, e aí com o dobro sendo aqui no meio. 0,2, 0,4, 0,4, 1 metro. Ou seja, você vai aumentando sempre 0,4 e 0,4. Isso aqui já seria qual harmônico, gente? O quinto, porque só tem harmônico de ordem ímpar. Não é isso? E para encerrar esse capítulo 3 extraordinário, eu trago uma questão prática mostrando a importância da acústica dentro aí dos asfaltos, né? A poluição sonora. Diz o seguinte: o ruído sonoro nas proximidades de rodovias resulta predominantemente da compressão do ar pelos pneus do veículo, que trafegam a altas velocidades. O uso de asfalto emborrachado, já é uma tendência que está acontecendo, pode reduzir significativamente esse ruído. O gráfico a seguir mostra 2 curvas de intensidade do ruído sonoro em função da frequência. Uma para asfalto comum e outra para o asfalto emborrachado. E aí está o nosso querido gráfico. Ó, asfalto comum é o pontilhado. Asfalto emborrachado é a linha cheia. Por quê? Porque ele disse que está diminuindo o nível de ruído. Então, se diminuir o nível, ele sai de um valor mais alto para um valor mais baixo. E a pergunta é a seguinte: as intensidades da figura foram obtidas a uma distância de 10 metros da rodovia. Então, a pessoa que está a 10 metros da rodovia é que vai receber essa intensidade de som.
Considere que a intensidade do ruído sonoro é dada por essa expressão, a expressão vista em sala de aula para ondas esféricas, lembra? Tridimensional, onde P é a potência de emissão do ruído. Calcule P na frequência de 1000 Hz, para o caso do asfalto ser emborrachado. Considere π igual a 3. Olha a formulazinha, gente, prontinha. E a letra B, uma possível explicação para a origem do pico em torno de 1000 Hz é que as ranhuras longitudinais dos pneus em contato com o solo funcionam como tubos sonoros abertos nas extremidades. O modo fundamental de vibração em um tubo aberto ocorre quando o comprimento de onda é igual ao dobro do comprimento do tubo. Considerando que a frequência fundamental de vibração é 1000 Hz, qual deve ser o comprimento do tubo? Deu a velocidade do som. Mas antes de fazer essa letra B, gente, vamos a A. A letra A já mostra claramente que para uma frequência de 1000 Hz, vamos lá, todo mundo, análise gráfica, para uma frequência de 1000 Hz, o pico corresponde a uma intensidade de quanto? 3 vezes 10 a menos 6. Não é isso? Então você vai para a frequência de 1000, a intensidade é essa. Ora, você já tem a expressão lá da intensidade que foi dada a você. Temos o raio 10 metros, a intensidade acabamos de encontrar no gráfico, não é verdade? Ó? Porque ele pergunta exatamente para o pico de 1000 Hz. Então, quando você substituir, ó, você vai ter o quê? Intensidade, 3 vezes 10 a menos 6. Pi, 3. E raio, 10. Então, ó, substituindo, 3 vezes 10 a menos 6 é igual a P dividido. Galera, 4 vezes 3, 12. 10 ao quadrado, 100, 1.200. Passando 1.200 vezes 3, 3.600. Vezes 10 a menos 6. Vamos só ajeitar a notação científica? Como é que a gente faz? Ó, se eu volto 3 casas aqui, o meu expoente anda 3 para a direita. Então fica 3,6 vezes 10 a menos 3 watts. Essa é a potência a 10 metros para uma frequência de 1000 Hz. E, finalmente, para encerrarmos o nosso capítulo 3, o tubo sonoro aberto. Já vimos o tubo sonoro fechado. Qual é o destaque que eu quero dizer a você? No tubo aberto, qual é a diferença do aberto para o fechado? É que tem, gente, ó, ventre e ventre. Então, a brincadeira é assim, você pega ventre e ventre. Então, lá vamos nós. Lambda sobre 2 igual a L, porque a distância ventre e ventre é o quê? Lambda sobre 2. Então, você vai dizer o quê? Que L é igual a lambda sobre 2, achou o lambda 2L. Fórmula da velocidade. Comprimento de onda vezes a frequência. Se eu substituir lambda por 2L, a frequência é V sobre 2L. Que é o primeiro harmônico. Por que primeiro, hein, Carlão? Ventre, ventre. Agora, olha o interessante aqui. Se você já tem um primeiro harmônico, que é V sobre 2L, o que é que você faz? Ó, você já sabe a velocidade, que é quanto? 340. Já sabe que o comprimento de onda é 2L vezes a frequência. Então, ó, 340 é igual a 2L vezes 1000. Quando você calcula o L, você encontra o que então? 0,17 metros. Preste atenção. Foi preciso mostrar para você que no modo fundamental, no primeiro, o comprimento de onda é o dobro do comprimento do tubo. Por que isso é tão importante? Porque você não pode acreditar que nas questões ele sempre vai dar essa informação a você. Observe que ele diz aqui, ó, o modo fundamental de vibração em um tubo aberto ocorre quando o comprimento de onda é igual ao dobro do comprimento do tubo. E se essa informação não for dada a você? Como é que você se vira? Por isso que é importante você saber como é o tubo aberto. Então, como é o tubo aberto? Aberto de um lado e aberto do outro. Como é o tubo fechado? Aberto de um lado e fechado do outro. Então, essa informação, ela apareceu quando a gente estava resolvendo o item B. Ó. Onde é que vai estar ela? Ó? Vamos ver? Está aqui ela. Ó. Tubo sonoro aberto, primeiro modo, ó, ventre, ventre. Ventre, ventre, lambda sobre 2. Então, você vai dizer que lambda sobre 2 igual a L, lambda é igual a 2L. Quando jogou para cá, você achou a fórmula da frequência, que é V sobre 2L. Mas observe que a resolução da questão está levando em conta exatamente aquela informação do lambda, ó, que é 2L. Então, o que foi que eu fiz para resolver a questão? Tinha a velocidade, tinha que o lambda era 2L vezes F. Quando você substituir, você encontra que o comprimento do tubo é 0,17. Quero agradecer a você mais uma vez. Você viu que o nosso capítulo 3
Foi puxado, foram quase 2h30 de gravação, mas é extremamente necessário que você se discipline, que você tenha esses vídeos como uma ferramenta importante. Nada vai substituir o seu livro didático, nada vai substituir as aulas, mas esse complemento lhe ajuda muito a fixar o conteúdo. Essa é a proposta da Rede Salesiana Você, integrando a teoria em sala de aula com o mundo digital. Um grande abraço, nos veremos em capítulo 4 em breve.